Olá, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar sequência ao nosso conteúdo, né? Trabalhando hoje a sociedade brasileira na República Velha. Não esquecendo, pessoal, que República Velha é aquela fase que se estende de 1889, com a proclamação da República, propriamente dito, né? Até 1930, quando Getúlio Vargas foi ao poder por aquela revolução, ok? Muito bem. Então vamos ver como a sociedade brasileira vai se comportar no decorrer desse período, certo? A começar com algumas características gerais, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que citar é que as estruturas de produção da sociedade vão se manter praticamente as mesmas do período colonial, com uma diferença, né? Nós não temos mais escravidão, a mão de obra agora é camponesa. Mas você ainda tem o latifúndio, né? As grandes propriedades rurais, a agroexportação, daí a nossa principal atividade econômica, e a mão de obra é predominantemente camponesa nesse período, ok? Muito bem. Outra coisa que nós vamos ter é a continuação do chamado mandonismo local, né? No caso aqui, representado por um fenômeno que a gente vai chamar de coronelismo. Tá? Ora, esses coronéis, né, são aqueles grandes proprietários rurais que vão controlar a política nas suas localidades e, consequentemente, vão exercer o domínio absoluto sobre a população das suas localidades também. Então, isso continua. Começou lá com o senhor de engenho, né, no período colonial, e vai continuar aqui com o coronel durante a República Velha. Outra coisa que nós temos aqui é o surgimento de um fenômeno que a gente vai chamar de messianismo ou misticismo. O que vem ser isso aqui? É o surgimento de beatos ou fanáticos religiosos que, com suas pregações, vão arregimentar em torno de si centenas de seguidores, certo? Então, isso vai ser um fenômeno comum aqui durante a República Velha, certo? Nós temos ainda a ocorrência do banditismo social, o cangaço. Tá? Então, muitos sertanejos vão enveredar pela vida de crimes, certo? E vão formar um movimento chamado cangaço, que vai praticamente aí predominar por toda a República Velha. Lembrando que esse fenômeno do cangaço, ele começou, na realidade, lá no século XIX. Né? Então, você já observa no século XIX a existência desse chamado banditismo social, que agora vai se multiplicar, vai se tornar mais forte aqui durante a República Velha. Bom, nós temos também a vida de novas levas de imigrantes, né? Notadamente europeus, que vão se deslocar de lá para cá, só que dessa vez em direção aos centros urbanos, onde vão trabalhar principalmente nas indústrias. Né? A partir de 1914, o Brasil teve um surto industrial muito grande, incentivado pelo setor privado e também pelo próprio governo. E muitos desses imigrantes vão trabalhar como operários, alguns inclusive eram industriais. Né? Alguns trouxeram algum recurso e investiram na montagem de algumas indústrias. E nós temos, por exemplo, a formação do operariado brasileiro nesse momento, que era uma classe social até então inexistente, né? Constituída em sua maioria por imigrantes europeus. Okay? Outra coisa que esses imigrantes vão proporcionar, principalmente aqui na década de 20, né, ali 1920 a 1930, mais ou menos, é o surgimento de movimentos sociais, como o sindicalismo, certo? E também políticos, como o anarquismo e o socialismo. Então, esses imigrantes europeus que estão vindo para cá nesse momento, eles não só já traziam conhecimentos técnicos na área industrial, mas também traziam consigo as ideologias que nesse momento circulavam na Europa. Né? E eles vão ser os protagonistas da formação aqui dos primeiros sindicatos, né? E também de questões políticas como o anarquismo e o socialismo, que tudo vão incomodar o governo das oligarquias rurais aqui no decorrer da década de 20. Certo? Por fim, nós temos aqui a substituição desse imigrante europeu, que era um imigrante que contestava, um imigrante ativo, né, por asiáticos, que era um imigrante passivo, um imigrante que não vai proporcionar nenhum problema ao governo, né, está preocupado apenas com o trabalho, não se envolve em questões políticas, então era muito mais fácil para o governo controlar esse imigrante asiático. Então, isso vai ocorrer também a partir da década de 20, certo? Muito bem, gente. Só que, no decorrer da República Velha, três fenômenos sociais vão se destacar dos outros. Tá? E quais foram eles? O coronelismo, o misticismo e o cangaço. Então, vamos trabalhar esses três movimentos. A começar aqui pelo coronelismo. Bom, nós já trabalhamos o coronelismo em aulas passadas. Né? Então, nós vimos, por exemplo, que o coronel
ele é aquele grande proprietário rural municipal, né, que presta favores à população da sua localidade, então, uma camisa para um sapato para outro, né, mas também que exige obediência total daqueles que habitam em seu município, né. Esse coronel tem à sua disposição o seu corpo de jagunços armados, certo? Que faz com que a população o tema e, logicamente, não conteste sua autoridade municipal. Esse coronel, ele surge, na realidade, lá do período colonial. Então, os primeiros coronéis foram os senhores de engenho, tá? Então, poderosos, ricos. Eles já, naquela época, já garantiam a completa autoridade sobre a população que habitava ali, nas suas propriedades e até mesmo nas suas vilas. Ok? O título de coronel surgiu no período regencial, quando o padre Diogo Feijó, até então ministro da Justiça da Regência Permanente, ele cria essa patente de capitão-coronel que vai ser concedida para aristocratas rurais. Então, isso porque o governo regencial ele quer formar sua própria guarnição armada, na qual ele possa confiar e lançar mão se for necessário. Portanto, como o governo regencial era formado pela aristocracia rural, ficou estabelecido que todo aristocrata rural poderia adquirir, mediante compra do governo, as patentes de capitão ou coronel. E, a partir do momento que ele adquire essa patente, principalmente coronel, ele pode formar sua própria milícia particular, sua milícia armada, certo? Teoricamente, essa milícia armada, ela servia para garantir a manutenção da ordem do município. Só que, na prática, esses coronéis utilizavam essas guardas particulares era para eliminar os seus adversários e consolidar a sua autoridade em seu município. Ok? Muito bem. O coronelismo ele vai avançar durante a República Velha, quando ele começou a ser utilizado como instrumento de dominação política, certo? Nessa ocasião, nós já vimos, nas aulas passadas, que o voto era aberto. Então, o coronel ele tinha como controlar o processo eleitoral em seu município, pois sabia exatamente em que as pessoas votavam. E, com isso, ele fazia acordos, né? Estabelecia pactos com os governos estaduais e federal. Por esse acordo, ou por esses acordos, ele recebia desses governos verbas, favores, certo? E também a garantia da sua impunidade, né? A garantia de que o que ele viesse a cometer de impunidade não seria apurado por esses governos. Em troca, ele garantia a esse governo a eleição dos candidatos que iriam para o Congresso Nacional ou para as Assembleias Legislativas apoiar esses respectivos governos, certo? Muito bem. Então, dessa forma, os coronéis eles vão transformar os seus municípios em verdadeiros currais eleitorais, né? E a população, manipulada por ele, seja por uma política assistencialista, né? Ou seja, pela violência dos jagunços armados, via-se coagida e obrigada a votar apenas nos candidatos indicados pelo coronel. Então, esse fenômeno do coronelismo ele vai se propagar durante toda a República Velha. Okay? Então, além do coronelismo, que vai estar diretamente ligado à política da República Velha, né? Aqui no caso, ao Café com Leite, São Paulo e Minas, que vão predominar sobre a direção política do país, né? E também o controle que esse proprietário rural, os coronéis, exerce sobre os municípios, né? Obrigando os membros a votarem nos candidatos que ele determina, tá? Nós temos ainda aqui um outro fenômeno, que é o messianismo, ok? Pois bem, o que é que venceu o messianismo? Ora, gente, nós já sabemos que nesse período a situação do Nordeste não era nada boa, né? Então, além das secas constantes e prolongadas, nós tínhamos o controle dos coronéis sobre a população, as populações locais, né? Obrigando a população local a agir exatamente da maneira que ele bem entendia, ok? Então, cometendo, inclusive, atrocidades contra essas populações locais, ok? Então, nós temos também a fome, que nesse momento persiste nessa região, e o abandono dos governos federal e estadual em relação a essa população. Por isso, sem ter um conforto material para as suas necessidades básicas, muitos camponeses, sertanejos, eles passaram a seguir líderes religiosos, ou beatos, ou fanáticos, que surgiram nesse momento pelo sertão nordestino, pregando o reino de Deus, né? Levando a mensagem divina de conforto espiritual a essa população abandonada, a esses sertanejos.
Então, vai surgir assim esse movimento que a gente vai chamar de messianismo. Né? Lembrando que messianismo vem de Messias, que quer dizer aquele que foi enviado por Deus. Né? No caso aqui, esses beatos, eles se diziam sim enviados por Deus para confortar, para trazer uma mensagem divina a essa população sertaneja. Pois bem, então, esse movimento messiânico, ele surge nesse momento e vai se expandir por todo o sertão nordestino e também por outras regiões, certo? E a população, em função dessas necessidades básicas que ela tinha, né, materiais principalmente, ela busca conforto espiritual nessas mensagens divinas desses líderes. É como se fosse uma compensação para aquilo que ela não tem na terra, mas que ela pode ter no céu. Logo, logo, vários líderes messiânicos vão se espalhar por toda a região, né, principalmente no Nordeste. E entre esses líderes, aqueles que mais se destacaram foram exatamente o padre Biapina, o Antônio Conselheiro, que vai atuar no sertão baiano, né, o padre Cícero Romão Batista, do Juazeiro do Norte, e o Moisés Maria, que vai atuar ali naquela região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Muitas vezes, essas mensagens religiosas, né, pregadas por esses líderes, vão entrar em confronto contra o governo e contra os coronéis das regiões, né? Os coronéis principalmente do Nordeste. Por quê? Porque muitos desses líderes, eles não só pregavam a palavra divina, né, a palavra de Deus, ensinamentos bíblicos, como também denunciavam a opressão dos coronéis, tá? O excesso de impostos cobrados pela República e o abandono dos governos em relação à população sertaneja. Nós queremos que os governos não vão gostar nada disso. E o resultado é que, logo, logo, vão surgir algumas revoltas envolvendo esses líderes religiosos e seus seguidores contra tropas mobilizadas pelo governo. Essas revoltas a gente vai chamar de revoltas messiânicas, certo? Entre essas revoltas messiânicas, 3 ganharam destaque. A Guerra de Canudos, a revolta do Padre Cícero do Juazeiro e a Guerra do Contestado lá na fronteira entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Então, vamos trabalhar aqui algumas dessas revoltas messiânicas, a começar pela Guerra de Canudos. Tá? Então, a Guerra de Canudos ela vai ocorrer entre 1896 a 1897. E o líder vai ser Antônio Conselheiro. O seu verdadeiro nome era Antônio Vicente Mendes Maciel, mas ele era mais conhecido como Antônio Conselheiro. Conselheiro era o nome que se dava àquele beato, aquele fanático religioso, que não era nem padre, nem pastor. E, portanto, não sendo padre nem pastor, ele dava conselhos àquela população que o seguia. É o caso aqui do senhor Antônio Vicente Mendes Maciel, ou Antônio Conselheiro. Ok? Muito bem. Então, vamos visualizar um pouco mais aqui. Vamos lá. Ora, Antônio Vicente Mendes Maciel, ou Antônio Conselheiro, ele era natural de Quixeramobim, né? Cidade ali do interior cearense. Ok? E já havia sido comerciante, já havia sido tabelião de cartório, certo? Era um sujeito culto. E, certo dia, né, acabou separando-se da esposa. Então, a partir desse momento, ele sumiu. Passou 10 anos sem ninguém ter conhecimento dele. 10 anos depois, ele vai ressurgir no sertão baiano, dessa vez diferente, né? Então, vestindo túnica longa, barba longa, cabelos longos, né? Imitando a figura tradicional de Jesus Cristo e levando consigo centenas de seguidores, né? Então, pregava a palavra de Deus e também suas pregações continham elementos sociais, como, por exemplo, a denúncia, né, da opressão dos coronéis da região, o excesso de impostos que a República estabelecia. Lembrando que a República estava recém-instaurada nesse momento e, logicamente, necessitava de recursos para se manter. Tá? Então, o Conselho denunciava tudo isso. Ele acabou se estabelecendo com sua comunidade no interior baiano, né? Às margens do rio Vaza Barris, onde fundou uma comunidade chamada Vila do Belo Monte, ou Arraial de Canudos. E ali eles se estabeleceram em comunidade, né? Fundaram escolas, igreja, e tentaram sobreviver à base da agricultura de subsistência. Né? Então, todos os seus seguidores, e aí nós temos cerca de mais ou menos 30 mil pessoas, elas podiam trabalhar livremente e, principalmente,
usufruir daquilo que colhiam, certo? Inclusive as pessoas que eram, não tinham condições de trabalhar, né, como aleijados, pessoas com deficiência física e tal, elas recebiam do próprio conselheiro o seu quinhão, né, a sua parte na colheita para sobreviver também. Ora, em pouco tempo a comunidade começou a crescer, até porque a fama de conselheiro se espalhou por todo o Nordeste e muitos camponeses fugiam das fazendas para buscar refúgio em Canudos, tá? Onde, além do conforto espiritual, tinham a certeza de que podiam usufruir daquilo que obtivessem no seu trabalho. Ok? Logo, logo, a vila cresceu e pelo menos 30 mil pessoas vão se estabelecer em Canudos sob a liderança espiritual de Antônio Conselheiro. Acontece, porém, que em pouco tempo o conselheiro passou a ser contestado. Contestado por quê? Primeiro pela igreja. A igreja o acusava de estar roubando os fiéis, né? As pessoas não iam mais para a igreja, mas iam atrás de conselheiro, né, ouvir suas pregações. Por que isso ocorria, gente? Primeiro, a igreja, nesse momento, ela era ligada às elites, né? A elite agrária. Então, o povo não tinha vez nas igrejas. Além disso, as missas eram em latim. E o povo não entendia, muitas vezes, o que estava sendo rezado. Mas entendiam perfeitamente o que o conselheiro pregava, até porque ele falava numa linguagem bem simples, às quais os sertanejos tinham acesso. Tá? O governo o acusava de estar confabulando contra a República. O conselheiro era acusado de estar pretendendo restabelecer a monarquia no Brasil, e que o Arraial era reduto de guerrilheiros monarquistas que se preparavam para uma revolução a fim de derrubar a República. Tá? Muito bem. Os coronéis reclamavam da falta de mão de obra, né? Uma vez que a população fugia para morar com o conselheiro, abandonando suas terras. Em função disso, o governo decide mandar uma expedição com 1.000 homens, sob o comando do coronel Moreira César, vulgo Corta-Cabeças, para dispersar os camponeses e prender o conselheiro. Só que essa expedição acabou sendo destroçada pelos homens do conselheiro. Então, diante da derrota do coronel Moreira César, que até então era considerado o militar mais influente do Brasil, o movimento ganhou grande repercussão, principalmente nos jornais da época, né? Então, o Canudos era visto como um reduto de guerrilheiros que se preparavam para derrubar a República e restabelecer a monarquia no Brasil. Após a derrota da expedição do coronel Moreira César, outras 3 expedições foram enviadas contra Canudos, mas pelo menos 2 delas foram derrotadas, né? Somente a 4ª expedição, sob o comando do general Arthur Oscar, que, melhor preparada, utilizando armas de longo alcance, como canhões, né, conseguiu bombardear Canudos durante quase 3 meses. Posteriormente, estabeleceram um cerco sobre o Arraial, certo? Impedindo as pessoas de saírem ou entrarem no mesmo. Isso quer dizer, então, que começa a faltar no Arraial de Canudos comida e água para as pessoas, né? A estratégia era exatamente essa: matar as pessoas de fome e sede, certo? Muito bem. Diante disso, muitas pessoas se renderam. E as últimas pessoas que foram combatidas, né, eram apenas 4, inclusive uma criança. Tá? Então, a expedição finalmente invade Canudos. Né? Muitos sobreviventes foram degolados, mortos pelos soldados enviados pelo governo, mas, finalmente, a ameaça de Canudos, ou a suposta ameaça, foi contida por tropas governamentais. Ok? Muito bem, gente. Então, após, né, vencerem em Canudos, o conselheiro que já estava morto há uma semana foi tirado da sepultura, teve sua cabeça cortada, né, e levada para o Rio de Janeiro para ser exposta publicamente. E o arraial foi incendiado pelos soldados de forma que não restasse pedra sobre pedra. A ideia era arriscar o movimento de Canudos da história. Certo? Tudo bem. Então, por que nós vamos considerar o movimento de Canudos como sendo um movimento messiânico? Primeiro, porque o movimento ele é liderado por um fanático religioso, certo? Tá? As pessoas que vão participar dele não têm nada contra o governo, elas vão participar desse conflito por causa do seu líder, elas obedecem cegamente às determinações do seu líder. E isso são características dos movimentos messiânicos, certo? Então, vamos ficar por aqui por hoje, e na próxima hora a gente vai trabalhar outros movimentos messiânicos, como é o caso da revolta do Padre Cícero Juazeiro e da revolta do Contestado. Ok?
ok? Então, um abraço e até a próxima.